Bom dia, amados e muito preciosos irmãos. Convido a todos para a convocação ao culto do Senhor, nesse dia do Senhor, onde faremos a leitura do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Convido a amada congregação a se colocar em pé. Louvaremos a Deus com este lindo salmo, o Salmo 46. Toda venha transtornar.
amada congregação, para buscarmos a Deus, uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Pai eterno e santo, Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus que tem um olhar atento, Deus, para cuidar do seu povo, Deus que vê a aflição do seu povo, Deus que escuta o seu clamor, Deus que desce para atender as necessidades daqueles que o temem e que não sonega bem algum para aqueles que o temem. A Ti, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda a glória e toda a honra. E ao Senhor, ó Deus, prestaremos culto nesta manhã, pretendemos prestar este culto com o Teu auxílio, Deus. E esperamos que o Senhor aceite a adoração que lhe será feita neste lugar. Sabemos, entretanto, Deus, que somos falhos pecadores e lhe pedimos sinceras desculpas, Deus. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pecados. E queremos, Deus, de coração sincero, prestarmos um culto a Ti, porque o Senhor, Deus, é o único que merece ser cultuado, louvado, adorado, exaltado. Por isso, Deus, toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Pedimos perdão, então, pelas nossas falhas e pecados. Também lhe pedimos, Deus, com todo respeito e reverência, se assim for do seu agrado, que Teu Espírito Santo venha nos iluminar, ó Deus, nas palavras reveladas pelo Senhor, que serão lidas neste culto, para que seja para a edificação do Teu corpo, Deus, a Tua igreja, e para que possamos, Deus, crescer de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Receba a nossa adoração e o nosso louvor, o culto que prestaremos ao Senhor a partir de agora, com a Tua graça e permissão, e com a Tua ajuda, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem assentar-se. Quero convidá-los à leitura no segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 22. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, verso 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim, provocou a ira o Senhor, o Deus de seus pais. Bem, irmãos, Acás, o rei Acás aqui, nesse episódio, da sua idolatria, da sua traição a Deus, do seu abandono ao Deus vivo, ele reflete um espelho, o espelho que muitas pessoas, da humanidade mesmo, ao longo do tempo, que se comportam como pagãos, até mesmo pessoas que tiveram contato com a igreja. Porque observe, neste pequeno texto, dá para nós percebermos que Acás, ele relaciona
o culto a Deus com o seu bem-estar pessoal. Ou seja, ele relaciona o culto a Deus, a adoração ao Deus vivo, com a sua prosperidade, com benefícios que ele receba, com vitórias que ele obtenha na vida, com um sucesso e uma realização pessoal. Esse é o pensamento pagão. As pessoas que buscam a Deus com este objetivo, elas se comportam exatamente como os pagãos. Os pagãos, eles criavam os seus deuses, eles achavam que tinham deuses de fertilidade, deuses de providências de alimento da colheita, Deus do vinho, Deus de tempestades e tal. Então ele construía, né, aqueles altares, buscando sempre os benefícios pessoais daqueles deuses. Quando nós adoramos o Deus verdadeiro, nós temos que desvincular o nosso bem-estar, os nossos desejos, os nossos anseios, desvincular isso de Deus. Não é que nós não possamos pedir a Deus, claro que sim, devemos pedir a Ele, buscá-lo, e Ele, segundo a sua graça, pode nos abençoar, e Deus, Ele tem prazer em cuidar de nós e nos abençoar, e de fato Ele faz isso, mas nós devemos desvincular o eu, porque se o eu estiver acima, não é propriamente a Deus que nós adoramos, mas sim a nós mesmos. Então nós fazemos de Deus apenas uma ferramenta para o nosso próprio bem-estar e o nosso próprio benefício. Então, irmãos, isso é muito importante na caminhada cristã, porque a vida para ninguém, nem para cristãos, nem para ímpios, a vida não é mar de rosas para ninguém. Existem momentos na vida que são momentos muito bons, são momentos deleitosos, momentos de alegria, de prosperidade, de satisfação, momentos em que nós conquistamos coisas que nos realizam, muitas vezes profissionalmente, ou dos nossos estudos, formação, enfim, em muitas áreas, tanto cristãos como ímpios. Mas essas coisas, elas não podem ser a condição para nós adorarmos a Deus ou não. Existem momentos na vida, na dinâmica da vida, que são momentos de turbulências, de momentos que passamos algum tipo de situação. Todos nós já passamos no passado, né? Esperamos não passar mais, né? Que Deus permita, mas sabemos como é a vida, a dinâmica da vida, né? Nestes momentos, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Senhor, Deus continua sendo aquele que deve ser adorado e cultuado. Então nós nunca devemos fazer essas condições como o rei Acás fez. Eu vou adorar os deuses da Síria, porque os deuses da Síria ajudam eles, porque Deus não está me ajudando. Então, como se Deus fosse obrigado, ou se Deus fosse nosso devedor, o que é uma grande blasfêmia. Se alguém um dia falar para você que Deus é devedor a você, porque você supostamente teria cometido algum ato bom de justiça, saiba que essa pessoa está te falando uma blasfêmia muito grande, porque Deus não é devedor ao homem. Nós sim somos devedores a Deus, porque nós pecamos e erramos e ferimos a santidade de Deus. E se estamos vivos, né, se temos saúde, se temos algo, um benefício sequer na vida, nós devemos ter gratidão a Deus por isso, né? Então, irmãos, o rei Acás, ele comete aqui um pecado gravíssimo. Não é apenas o pecado da idolatria, é o pecado da idolatria também, mas o pecado da traição a Deus. Porque uma coisa é aquela pessoa que não conhece a Deus, como os pagãos, né, que viviam naquela época ali no mundo, eles não conheciam o Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo fala isso, eles não conheciam, eles nunca tinham ouvido falar, eles não sabiam, eles sabiam que existe um Criador, porque a natureza revela que existe um Criador. Mas Deus não havia se manifestado a eles. Então eles não sabiam, então eles adoravam falsos deuses, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter a pessoa ter um relacionamento, né, com Deus, conhecer o Deus vivo, ouvir falar dele, ter as escrituras que revelam a personalidade de Deus, né, seu caráter, seus atributos, a sua disposição ali, e a pessoa querer buscar outras fontes de benefícios, porque supostamente ela está contrariada, ela não está sendo atendida do jeito que ela acha que deveria ser atendida por Deus, né? Então isso é uma traição, isso é algo bastante complicado, porque revela um orgulho pessoal, né? Coloca a pessoa acima de Deus, os seus benefícios e os seus interesses acima de Deus.
Então esse é um pensamento, né? Pode acontecer com qualquer ser humano, não que deva, mas o ser humano está sujeito a essas coisas, né? Se porventura algum dia vier pensamentos assim, nós devemos condenar esse pensamento em nós mesmos e rejeitá-lo, porque isso é uma afronta contra Deus, né? Independente, irmãos, de como está a circunstância, Deus está lá. Ele não está com o seu ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor, e nem com os braços presos que não possa nos beneficiar em algo, né? Ele apenas tem seus propósitos e Ele sabe o porquê das coisas. Então nós confiamos no seu amor e na sua providência, né? O rei Acás cometeu uma atitude aqui muito feia, desprezível, abominável diante de Deus, né? E o texto nos mostra aqui que acendeu a ira de Deus. Isso chegou a acender a ira de Deus. Já não basta os nossos pecados, as nossas fraquezas, ainda querer exigir que Deus fique nos beneficiando em tudo que queremos, né? Então realmente é uma afronta a Deus. Então nesse momento de confissão, que nós possamos meditar nisso também, né? E se porventura no passado nós já tenhamos tido uma postura assim, é o momento de pedirmos perdão a Deus por isso. E também de vigiarmos, né? Para que nós não sejamos levados por isso. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, tudo. E em qualquer situação da nossa vida, nós podemos confiar nele, confiar no seu amor, mesmo quando pareça que ele está em silêncio. Deus tem os seus santos propósitos e ele nunca perde o controle, ele governa em todas as situações. Então, quero que nós vamos falar um pouco mais a respeito da sarça no sermão logo mais, né? Moisés poderia ter passado pela cabeça de Moisés, né? Até chegar à 10ª praga do Egito. Poxa, eu já vim aqui 9 vezes falar com o faraó. Deus já me mandou aqui, eu confiando em Deus, e até agora, né, o povo não foi liberto. Quanta tribulação está passando toda a nação, todo mundo. Que situação que está acontecendo aqui, né? Poderia passar esses pensamentos, mas nós devemos confiar em Deus, porque Ele tem os seus propósitos, e na maioria das vezes nós não conseguimos entender, nos momentos de turbulência, qual o propósito de Deus naquela situação. Então nós devemos tentar aprender, para que nós possamos crescer, né, como pessoas, e é assim que é forjado o nosso caráter cristão e a nossa fé. Certamente dias de refrigério virão, e podemos pedir a Ele esses dias de refrigério, tanto para o indivíduo cristão, como para a igreja. Tá? A igreja, ela também terá dias de muita alegria, pode ter certeza disso. E Deus está no controle absoluto. Então eu convido a amada congregação para um momento de oração de confissão. Além dessa situação, caso cada um de nós tenha identificado que já fez isso no passado, né? Também pecados que porventura tenham sido cometidos e não confessados, esse momento é oportuno. Estarei orando em voz audível, uma oração de confissão. Oremos. Pai eterno e santo, Deus grande, o grande eu sou. O Senhor é um Deus verdadeiro. O Senhor é um Deus todo-poderoso. E o Senhor, ó Deus, é santo e amor. O Senhor é misericordioso. O Senhor faz justiça, mas o Senhor também exerce misericórdia. O Senhor ama, o Senhor preza mais a misericórdia do que a justiça. E nós te agradecemos, Deus, por isso. Porque se não fossem as tuas misericórdias, há muito nós já teríamos sido consumidos. E com razão. Então nós agradecemos pelas suas misericórdias sobre nós. É certo que passamos momentos de tribulação, momentos em que as coisas não estão exatamente como nós queríamos, é verdade, Senhor. Mas nós temos um grande alento, porque sabemos quem é que governa o mundo, quem é que governa as nossas vidas, que é o Deus que nos ama, o Deus que é amor, um Deus que é misericordioso. E nós confiamos totalmente no Senhor, ó Deus. Embora as circunstâncias muitas vezes pareçam apontar que tudo vai acabar, mas nós confiamos no Senhor. Confiamos e sabemos, Deus, que uma palavra do Senhor, uma ordem que o Senhor der, a sua palavra correrá velozmente na terra. E se por algum motivo, Deus, o Senhor tem enviado tempestades, é porque o Senhor tem seus propósitos
bons, perfeitos, santos, justos. E o Senhor até mesmo repreende aqueles que o Senhor ama. E nós amamos ao Senhor. O Senhor nos amou primeiro e nós queremos retribuir este amor a Deus. E nós confiamos no Senhor e somos gratos pela nossa vida, pela vida da tua igreja nesta terra ao longo dos anos. Neste momento, Deus, nós lhe pedimos sinceras desculpas porque reconhecemos que somos falhos e pecadores. Perdoa, Deus, nossa iniquidade, nossas transgressões. Por favor, Deus, nós apelamos pelas tuas muitas misericórdias a fim de recebermos o seu perdão. Entramos confiadamente no trono de graça a fim de recebermos misericórdia, porque o Senhor é um Deus que nos surpreende, Deus, com o seu amor e com a sua bondade para com os filhos dos homens. Muito obrigado pela bênção do teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 510. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, este momento será oportuno. Hino 510. Chuvas de bênçãos teremos, sem a promessa de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. certos e confiantes do perdão de Deus e das suas misericórdias sendo derramadas sobre nós, neste dia, damos prosseguimento ao nosso culto, agora professando a razão da nossa fé cristã, através do credo apostólico, que eu convido a santa e amada congregação para professar junto comigo a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém e amém. Esta é a nossa fé. Quero convidar também os irmãos para analisarmos aqui o dia do Senhor 29. Estamos no Catecismo estudando os sacramentos. A semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós ouviremos qual a diferença entre a ceia do Senhor e a missa do Papa. Então, por isso é muito importante nós entendermos o dia do Senhor 29, para que no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós possamos entender essa grande diferença, porque muitas pessoas dizem que a reforma só mudou os nomes, né? E entre isso diz, mudou o nome de missa para culto, mas é tudo a mesma coisa. Não, nós vamos entender, né, qual a grande diferença, tá, entre a Santa Ceia e a missa do Papa. No dia do Senhor 28, domingo passado, nós ouvimos sobre o sofrimento de Cristo, né? E como que nós podemos entender aquele pão partido. O que nós entendemos quando vemos o pão partido como um sinal, né? Que os sacramentos são selos e sinais, né? Estamos estudando isso. E hoje, no dia do Senhor 29, a pergunta é a 78 e a 79, tá? Então eu quero convidar os irmãos para nós analisarmos uma questão bastante importante que tem a ver com idolatria. Dia do Senhor 29. Pergunta 78. Então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Resposta: não. Aqui nós vamos começar a entender a diferença entre o culto e a missa do Papa, entre a ceia e a missa do Papa, tá? Então a pergunta vou repetir a pergunta. Então o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Resposta: não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Assim também, o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Pergunta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de uma nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta: Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar que pela sua ceia, que do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado também são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna. E ainda mais, por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar primeiro que pela operação do Espírito Santo, nós participamos do seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos,
tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Então nós recebemos na ceia pão e vinho, e não o corpo transformado de Cristo ali e o sangue dele ali, mas um sinal disto, um selo disso, uma representação disto. E neste pão partido e neste vinho derramado, nós nos fazemos participantes desse sofrimento, ou seja, ele sofreu por nós, nós não vamos sofrer isso. Ele sofreu por nós uma única vez, e foi dado uma única vez. Bom, por que é importante então nós entendermos que o pão e o vinho, eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo? A igreja romana, que foi corrigida pelos reformadores, ela já defendia naquela época e defende ainda hoje, uma doutrina chamada transubstanciação, que significa que eles chamam de hóstia, né? Tá correto o nome, não tem problema. Que a hóstia, ou seja, aquele pão, ele se transforma no corpo realmente de Cristo. E que o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, somente o sacerdote toma o vinho. Os fiéis, eles participam do corpo apenas. Então, começa um grande erro aqui. Por quê? Desta doutrina da transubstanciação, surgiu uma idolatria. Ou seja, surgiu a adoração à hóstia. Então, existem até missas e eles adoram a hóstia como se fosse o próprio Cristo. Na verdade, eles estão adorando ali um elemento material criado pelas mãos dos homens. Da mesma forma como alguém tem que fazer o pão, manipular e fazer o pão para nós participarmos aqui, da mesma forma alguém tem que fazer a hóstia que eles ministram ali. Então eles adoram algo material feito pelas mãos dos homens. Então eles estão adorando, na verdade, um pedaço de pão. Então, esta idolatria, ela vai se agravando, porque em nome de Cristo, comete-se exatamente aquilo que Deus abomina, que é adorar algo no lugar de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que Deus é invisível e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Nós não adoramos nada material, nós adoramos aquilo que nós não vemos. Então eu quero convidar os irmãos para vermos aqui de forma rápida acerca dessas coisas. Primeiro aqui em Mateus 26, 26. Quando o próprio Senhor Jesus, ele determina isto. E ele diz, isto é o meu corpo. Participai dele. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso, ou seja, o corpo dele ainda não havia sido entregue. O corpo dele estava sentado ali ministrando essa ceia. Quando ele diz para os seus discípulos, isto é o meu corpo. Então veja aqui em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Veja que a tradução correta, tanto aqui, e tanto como o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, após a morte e ressurreição de Cristo, como Paulo ensina aos coríntios, aqui esse pronome aqui, essa preposição aqui é isto, e não este, né? Isto nunca se refere a um ser pessoal, e sim a algo inanimado, a uma matéria, isto. Então ele fala, isto é o meu corpo, né? Por exemplo, se eu for falar meu corpo, eu vou falar este é o meu corpo. Eu não vou falar isto, né? Um ser humano ele não é isto. Não sei se os irmãos lembram, teve até um filme uma vez, né? O Homem Bicentenário, que ele era uma máquina, era um robô. Então ele não se considerava uma pessoa, um ser humano. Então ele falava, isto fica feliz em ser útil. Quando ele fazia algo, prestava um serviço para alguém, ele falava, isto fica feliz em ser útil. Ele estava querendo dizer que ele era um ser, não um ser humano, não uma pessoa, mas um ser material. O pão, Jesus chama aqui de isto. E o apóstolo Paulo, ele também chama de isto.
Então, essa doutrina da transubstanciação, ela fere as Escrituras e fere inclusive a gramática, gramaticalmente. Então vamos lá. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele estava de corpo presente ali. Ele não estava dizendo para os seus discípulos engolirem o corpo dele, mas sim um sinal, um selo representativo do que ele iria fazer. E depois isso é ratificado, né, pelos apóstolos do Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, principalmente no capítulo 11 de 1 Coríntios. Verso 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças a Deus ao discípulo, dizendo: bebei dele todos. E novamente vem isto, porque isto é o meu sangue. Agora aqui, eu quero fazer um parênteses para a gente... Eu quero fazer uma ponte aqui, tá? Porque sobre a missa do Papa, se Deus nos permitir, abordaremos essa questão no dia do Senhor 30, o próximo domingo. Já fizemos aqui uma pequena introdução, tá? Os irmãos lembrarão, quando chegarmos no próximo domingo, os irmãos lembrarão dessa questão da transubstanciação, né? Que eles acreditam, e foi corrigida pelos reformadores. Agora aqui, quando ele fala essa é a nova aliança, com o tempo surgiu, não na Igreja Católica Romana, mas no meio evangélico, surgiu um pensamento também distorcido acerca da nova aliança. Porque quando Cristo ele vem dizer aqui, esta é a nova aliança, o meio evangélico, não todos, né, mas algumas igrejas, enquanto instituições, tudo, transformaram isso como... então as alianças anteriores passaram e existe uma nova aliança. Como se todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia agora fosse resumido apenas nesta nova aliança. Então, eu quero abordar com os irmãos de forma bem rápida o porquê isso é muito enganoso e porquê isso não é verdade. O Cristo não está se referindo aqui, por exemplo, ao pacto com Adão, não está se referindo aqui à aliança com Abraão, ele não está se referindo à lei dada a Moisés, né? A lei a Moisés, sim, a questão cerimonial, a questão sacerdotal, né? O sacrifício de animais. Está se referindo a isto. Então veja bem o que ele vai dizer aqui, né? A seguir tomou um cálice, dando graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui faz parte dessa nova aliança. Uma aliança, ela é formada por duas partes, é como um pacto, né? Um cumpre uma parte, o outro cumpre outra parte, para que a aliança ela seja aquele círculo, vamos dizer assim, tá? Que não se rompe. A parte da igreja é participar do sangue de Cristo. A parte de Cristo ele se abstém desse vinho até o dia que nós tomaremos juntos nas bodas do Cordeiro. Agora eu quero abordar aqui, quando fala da aliança, da nova aliança. Essa nova aliança, eu quero convidar os irmãos para a carta aos Hebreus, o livro dos Hebreus, capítulo 8. Esta nova aliança, ela é referente, irmãos, ao sangue derramado. Ou seja, isto quer dizer que agora, essa nova aliança, ela não precisa mais derramar sangue de animais, buscando assim a penitência, ou seja, o perdão de pecados. Porque esse sangue agora, ele foi derramado por Cristo, uma vez por todas. Esta é a nova aliança. Não há mais necessidade dessa questão sacerdotal, dessa cerimônia de sacrificar animais. Isto nada tem a ver, por exemplo, com a aliança com Abraão, por exemplo. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou batizar criança porque nós estamos na nova aliança, mas não tem conexão, isso é uma outra coisa, tá? Então veja bem, vamos lá, Hebreus 8, capítulo 8, verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda.
De fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, mas não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Está vendo que aqui Deus está se referindo a essa nova aliança com aquela aliança que ele fazia dos animais. Lembra que na última praga do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, ia passar o anjo destruidor, ia matar os primogênitos, né? Então o povo tinha que matar um cordeirinho e passar o sangue, tá? Então é isso que Deus está se referindo. Essa é a nova aliança, essa aliança que foi transformada aqui na nova aliança, a antiga que era imperfeita e essa que é perfeita, tá? As outras alianças, elas são perfeitas. Deus continua perfeito, de forma perfeita. Verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Veja que as leis, elas não passaram, mas elas serão impressas na mente da pessoa. O cristão, ele vai continuar tendo contato com as leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o Senhor Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, para um convertido, você não precisa ficar falando, conheça o Senhor, porque o próprio Deus já se inscreveu no coração dele. Ele sabe, ele precisa desenvolver este conhecimento, conhecendo cada vez mais os atributos de Deus. Tá? Mas não somos nós que fazemos ele conhecer. O próprio Deus inscreveu no coração dele, imprimiu no coração dele que ele é Deus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está se referindo a esse sacrifício de animais, como ele fez na saída do Egito, né? O próprio texto explica isso. E quero também ver aqui o Hebreus 9, depois os irmãos leiam o capítulo 8 e 9 inteiro, né? Que simplesmente não temos nem tempo para isso. Tá? Mas olha só, 9, 19. Deixa eu ver aqui. 9, 9. Vamos ler aqui o 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então veja que agora, sim, com este sacrifício de Cristo, é isso que nós manifestamos na ceia. Este sacrifício ele foi feito uma vez por todas. Então a nova aliança corresponde em nós não precisarmos mais de sangue de carneiros e de bodes para a penitência com Deus, mas sim, este sangue, ele é o sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz, ele é suficiente. Ele que é aspergido por nós, sobre nós, né? E dele que participamos quando ministramos a Santa Ceia, tá? A nova aliança é isto. E não que mudou todo o Antigo Testamento, mudou tudo e agora vivemos somente o Novo Testamento. Não. Se nós pensarmos
nessa diferença nós entraremos numa heresia chamada maniqueísmo. Maniqueísmo é mais grave, né? Porque chegava a dizer que havia um Deus no Antigo Testamento e outro Deus no Novo. É uma heresia mais grave, mas é o mesmo princípio, tá? Na verdade é o mesmo Deus imutável, que nele não há sombra de variação e tudo que ele faz é com um propósito bem definido e eterno. Então, essa nova aliança era a antiga aliança, ela era ineficaz, inadequada. Por quê? Porque o sangue daqueles animais não poderiam nos salvar. Então o pecador, ele representava ali, através do sangue do animal, né, que ele estava arrependido e precisava de perdão. Mas era uma ilustração do que viria a ser Cristo na cruz. Aquele sangue de Cristo, sim, esse nos purifica de todo o pecado, né? E então conquista por nós a salvação dos pecados. Então espero que tenha ficado claro, né? E se Deus nos permitir, no próximo dia do Senhor 30, abordaremos então a diferença, né, entre a missa do Papa e a Santa Ceia, como ela deve ser ministrada segundo as Escrituras. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 24. Glória, este Rei tão glorioso.
Convido a amada congregação para a leitura no livro do Êxodo, capítulo 3. Leremos dos versos 16 a 21. Há 2 domingos atrás, nós demos início a esse sermão sobre a sarça e o nome do Senhor. Eu sou, grande eu sou. E hoje daremos o encerramento, então, a essa série de 3 sermões sobre a sarça. Quero convidar os irmãos, então, como disse, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias, para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Vamos a uma oração. Pai eterno e santo, glorificado seja o teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é grande em força e poder. E também, Deus, em misericórdia e amor, em justiça. E nós, Deus, queremos te louvar, porque o Senhor é grande em retidão, grande em bondade. O Senhor é o grande eu sou. Estamos agora diante da tua santa palavra. Eu lhe peço, Deus, mais uma vez, perdão pelas minhas falhas e pecados. E nós rogamos o teu auxílio. Pedimos a ti, com todo respeito e reverência, que teu Santo Espírito venha nos iluminar nessa palavra já revelada. Porque senão, Deus, ela não prosperará em nós. E nós lhe pedimos isto, que ela prospere em nós para salvação, para desenvolvermos salvação. Por isso, Deus, eu lhe peço com todo respeito e reverência, que teu Santo Espírito venha nos iluminar essa palavra já revelada. E que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor eterno e imutável. Estamos terminando a série sobre a sarça ardente, descrita no livro do Êxodo, capítulo 3. Até agora vimos, entre outras coisas, vimos que a sarça queimava e não se consumia. Vemos aí um paralelo entre o fogo santificador, que levará a igreja para o céu, manterá acesa essa santificação e não consumirá o povo. E vemos também o fogo condenatório, ou seja, o fogo que é punitivo, que continuará queimando sobre aqueles que rejeitaram Cristo, que não foram salvos, mas também não os consumirá, mas continuará queimando ali, punindo o pecado por toda a eternidade. Isso nós vimos aqui no verso 2, a sarça queimando e não se apagando. Apareceu-lhe o anjo do Senhor
numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Também vemos nos versos 10 e 11 que Deus comissiona os homens para a obra e governa tudo. Vamos relembrar, versos 10 e 11. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos contigo. Então, Deus comissiona os homens para uma obra e governa tudo. E também vimos aqui nos versos 14 e 15 que Deus se apresenta como o grande eu sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, um nome perpétuo e imutável. Nós vimos isso nos sermões anteriores. Embora, até mencionei, e vou repetir, embora alguém que estude o hebraico superficialmente, pode entender que essa passagem, eu sou o que sou, está no futuro. Eu serei o que serei. Alguns até ensinam isto, mas na verdade isso está colocado de forma a abranger passado, presente e futuro. Está corretamente traduzido para o nosso idioma, eu sou o que sou. E também lembrando, que falamos nos sermões antigos, que por que se usa essa expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Jesus depois vem explicar isso no Novo Testamento, Porque Deus é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Então, Deus mantém vivos, quando uma pessoa morre, o corpo volta ao pó, mas o seu espírito volta a Deus. Então, Deus, Ele é Deus de vivos. Agora, nessa parte final do sermão, nós vamos observar aqui, irmãos, e nós não vamos acentuar os atributos de Deus, que normalmente é atribuído a Ele, e corretamente, nos sermões que vemos sobre esse texto, sobre o grande eu sou, todos os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, nós não vamos abordar por esse aspecto. A igreja conhece bem esses atributos de Deus, Nós vamos abordar aqui, irmãos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, em todo esse capítulo aqui, coisa que não deu para fazermos num sermão só, Fizemos em 3, com a graça de Deus. E vamos tentar observar aqui essa misericórdia. Porque essa misericórdia e essa graça, ela nos é estendida até hoje, justamente por causa do grande eu sou, imutável e eterno. Eterno e imutável. Então, essa graça, ela é estendida a nós. Vamos observar essa misericórdia aqui. Verso 16. Vamos ver o que diz aqui. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Olha só em que momento, Deus ele dá este grande ensino e levanta Moisés para libertar o povo, Seria tudo tão mais simples se Deus apenas destruísse o faraó e libertasse o povo. Seria muito mais simples para eles daquela época. Com certeza seria. Mas nós não teríamos, nós não veríamos esta graça de Deus revelada aqui. Essa misericórdia de Deus que nos assiste hoje também, em todos os nossos momentos. Então, Deus ele visita e vê a opressão e envia o livramento. A sarça arde, aperfeiçoando o povo e livrando o opressor. Ou seja, Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que sente a dor do ser humano. E Deus não é aquele Deus como algumas pessoas dizem, que é um Deus que está indiferente ao mundo. Deus criou o mundo e deixou os homens à deriva, cada um vivendo sobre si. Não.
Deus, de fato, ele intervém na história. Deus se preocupa com as lágrimas e os sofrimentos de cada um de nós. Houve um ator nacional brasileiro chamado Flávio Miliaccio. Ele tirou a própria vida, já quando na fase idosa. Na fase idosa, eu não sei bem a idade que ele tinha, por volta de uns 80, um pouco mais disso. E ele tirou a própria vida, ele se matou. Mas o que eu quero me referir é que ele deixou um bilhete ali, né? Morava sozinho num sítio e deixou um bilhete onde ele diz: a humanidade não deu certo. Irmãos, nós vemos como é importante conhecer a Deus e os propósitos de Deus. Muitas pessoas talvez que estivessem ali aprisionadas e acorrentadas, escravizadas e oprimidas pelos egípcios, talvez pensassem coisa semelhante. Não, a humanidade não deu certo. Não, servir a Deus não dá certo, como o rei Acás que nós vimos no começo do... Não, confiar em Deus não dá certo, porque se Deus é tão bom e é o nosso Deus, por que nós somos escravos no Egito? E esses pensamentos perversos, maldosos, esses pensamentos que eles são pensamentos oriundos de quem não consegue ver a graça e a misericórdia. Olha só, Deus é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus dos antepassados deles lá. Mas também é o Deus do Marco, é o Deus da Priscila, é o Deus da Célia, do Eduardo. É o nosso Deus, daqueles que viriam no futuro. Então Deus não era só o Deus daqueles da época de Moisés, que era o Deus do passado deles. Não era só o Deus que viu a aflição deles ali naquele momento e interviu, e poderia de fato libertá-los com uma simples palavra, que o faraó não iria resistir. O anticristo será destruído com o sopro da boca de Cristo. O faraó não iria resistir. Mas existe uma misericórdia tão grande aqui, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o grande eu sou, que estava intervindo para libertar aquele povo da escravidão, também é o nosso Deus de hoje. Um Deus pessoal, que tem o seu nome escrito na palma da mão dele, como diz as Escrituras. Ele tem um memorial diante dele, como diz no livro de Malaquias. Um memorial escrito diante dele, com o nome daqueles que o temem. E ele se lembra de nós. E ele desce e ele intervém. Então todas as coisas de Deus têm um propósito santo, perfeito, absoluto. Nós poderíamos olhar e falar: olha, porque Deus não livrou eles logo ali. Por nossa causa. Porque nós não veríamos essa misericórdia, nós não conheceríamos realmente quem é este grande eu sou, como ele age, como ele faz, o amor dele, o poder que ele tem para interferir no rei da nação mais poderosa do mundo, que aqui o Egito era a nação mais poderosa do mundo, para atender escravos. Este Deus é o mesmo Deus que você clama quando você tem alguma necessidade na sua vida, ou quando você passa por algum conflito pessoal. E se a resposta não for imediata, nós temos plena convicção que Deus está trabalhando nela e governando nela, e por algum motivo, algum propósito, muitas vezes, como diz na carta aos Coríntios capítulo 6, este nosso sofrimento serve para que outros sejam alcançados e consolados. Lembrando que Cristo, ele criou a nossa fé através do seu próprio sofrimento. Então esse Deus é misericordioso e está nos assistindo. E desce e intervém nas situações mais dolorosas pelas quais passamos. Portanto, o pensamento daquele ator, que lamentamos muito isso. A atitude do rei Acás demonstram pessoas que não conhecem de fato esse Deus, que é um Deus de propósitos e um Deus abrangente, eterno e imutável. Afinal, ele é o grande eu sou. Também nós vemos aqui no verso 17 o poder eficaz do grande eu sou. Olha só: portanto, disse eu, far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu,
para uma terra que mana leite e mel. O Eu Sou tem o poder eficaz de fazer o seu povo subir da aflição para a terra deleitosa. O verso subir aqui tem a ideia de progressão, ou seja, Deus faz o homem progredir de um estado miserável para um estado de glória. É por isso que nós vamos caminhando de glória em glória até a estatura de um varão perfeito. É por isso que lá na parábola do bom samaritano, aqueles homens estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Esses homens estavam no caminho oposto. Eles estavam saindo do santo, do sagrado que representa Jerusalém, e indo para o pecado que representava Jericó. É por isto, por essas misericórdias e por essa graça que Deus faz o homem subir. É que Deus então liberta aquele povo e faz toda essa procissão deles atravessarem um deserto, deles vencerem batalhas para entrarem na terra prometida, de tudo aquilo que vem acontecer depois disto, que é narrado no Novo Testamento. Porque ele não é só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele também é o nosso Deus pessoal, para que nós víssemos como ele intervém, como ele comissiona pessoas. Logo depois de Moisés foi Josué, e depois tantos outros, como ele comissiona pessoas para conduzir o seu povo a salvo até a terra que ele prometeu dar. Assim é uma ilustração que nossa vida, neste vale de sofrimentos aqui, nessa peregrinação que temos, quando derramamos lágrimas, quando olhamos para circunstâncias e falamos, nossa, seria melhor que eu desaparecesse, seria melhor que eu sumisse, seria melhor que eu abandonasse tudo. É por isso que nós não perdemos a esperança. Porque este Deus que fez o povo caminhar no Egito, ele está ensinando, olha, na sua peregrinação pessoal, eu me importo com você, com o teu nome pessoal que está escrito na palma da minha mão. Eu não sou só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o teu Deus. E eu vou fazer você subir dessa aflição para um lugar mais elevado. Salmo 121, verso 1. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo contempla a glória de Deus, diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É o voto da nossa segurança que fazemos todo dia do Senhor, ao iniciarmos o nosso culto. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 24, verso 8. Então no Salmo 121, verso 1, Deus, ele propõe algo muito mais elevado do que olhar para montes. Algo muito mais elevado do que olhar para problemas. Algo muito mais elevado do que olhar para os recursos humanos. Ele propõe olhar para Ele. O fogo que arde e não consome. O grande Eu Sou, eterno e imutável, que desce para ver a nossa aflição, que escuta o nosso clamor, que intervém, que comissiona pessoas, que intervém e nos conduz, nos faz subir da aflição para a glória. Irmãos, e isto não somente a glória eterna, mas Deus nos tira das aflições de circunstância do momento para momentos de paz e de refrigério. Nós confiamos no seu amor, é por isso que não desistimos. Nós temos esperança, porque justamente pela forma com que Deus age governando o mundo, comissionou os personagens, por exemplo, do Antigo Testamento. E eles passaram por todas essas coisas, porque Deus também é o nosso Deus pessoal. Não fosse isso, nós simplesmente não conheceríamos a grandeza desse grande Eu Sou. Em todas as situações do Antigo Testamento, Deus tinha poder de livrá-los em um segundo. Mas tudo foi necessário, porque Deus é o nosso Deus pessoal. E de quantos ainda for do povo dele que ainda vão nascer, até que o último eleito seja alcançado. Então, a nossa vida hoje, ela serve também para demonstrar a glória de Deus. Porque Deus, ele intervém no nosso sofrimento. E ele não nos abandonará, nem nos deixará. Também aqui no verso 18, Deus nos encontra para nos libertar. Veja isso, que maravilha que esse grande Eu Sou, irmãos. Há tanta misericórdia aqui, que nós precisamos mergulhar nesses textos e ver como é grande esse grande Eu Sou,
como nós não estamos sozinhos, abandonados. Mesmo quando parece que tudo abandonou. Mesmo quando parece que não há jeito, nós não estamos. Sabe por quê? Porque Ele é o grande eu sou. Ele não é um Deus criado por mãos humanas. Ele não é um Deus que nós devemos colocar numa condição, se o Senhor me beneficiar, eu te sigo. Não. Ele é um Deus abrangente, completo, que tudo que Ele faz é perfeito e tem um propósito eficaz. Um propósito eficaz de amor. Um dia, irmãos, um dia nós herdaremos essa terra aqui. Um dia nós estaremos tão felizes, tão gratos a Deus. E falar: Senhor, obrigado por me conduzir naquele deserto que eu estava na minha vida. Obrigado por me conduzir em todas aquelas lágrimas que eu chorei. Obrigado, Senhor, porque eu nunca desisti. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso escrever um bilhete, a humanidade não deu certo, porque eu conheço o Senhor e eu sei que o Senhor estava governando sobre todas as coisas. Deus, muito obrigado, porque eu não preciso me render e me vender a deuses de pagãos como rei Acás, porque eu quero um benefício temporal de alguma coisa. Obrigado porque o seu propósito é muito maior. Obrigado porque eu não preciso ficar restrito a olhar para os montes, mas eu posso olhar para o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, cujo poder da palavra sustenta o universo, como diz Carta aos Hebreus, capítulo 1. Então, irmãos, veja aqui, Deus nos encontra, verso 18, e ouvirão a tua voz. Nossa, glória a Deus por isso, irmãos. Só essa primeira frase aqui, até esse ponto e vírgula aqui, só isso aqui já é motivo de nós glorificarmos e glorificarmos e glorificarmos e falar: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabe por quê? Porque Ele nos permitiu ouvir a voz dEle. Quando nós estávamos nas maiores trevas intelectuais, espirituais, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, frustrados, deprimidos, Ele nos concedeu a graça de ouvir a voz dEle. Nós ouvimos, e essa voz é vida, e é Ele nos tirando dali, nos tirando daquela situação angustiosa. Só esse primeiro versículo aqui, essa primeira parte aqui do versículo, já é motivo de glorificarmos a Deus nossa vida inteira. E ouvirão a tua voz, glória a Deus por isto. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. O Senhor nos encontrou. Então, quando Deus comissionou aqueles pregadores, e eles pregaram, e nós ouvimos a voz de Deus através daqueles homens, como os anciãos iriam ouvir a voz de Deus através de Moisés, como as pessoas, todos os eleitos que são salvos, ouvem a voz de Deus através da pregação do Evangelho. É assim, porque Deus vai comissionando os homens, e Deus vai governando naquilo, e Deus então vai cumprindo seus propósitos. E aqui diz então que Deus vai nos encontrando. Em algum momento da vida, Ele nos encontrou com a sua graça, como diz lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos todos, em pecados e delitos, Ele nos vivificou pela graça. Em algum momento essa graça emergiu, em algum momento, não importa como estava a nossa vida, em algum momento aquela graça nos alcançou, Ele nos encontrou ali, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Muitas vezes esse perdido estava num deserto perdido. Outras vezes esse perdido estava numa valeta caído, que ele não tinha espaço nem para se mexer e ia morrer ali. Outras vezes esse perdido estava envolvido com espinhos, preso num espinheiro. Outras vezes esse perdido estava se afogando, caiu num rio. Outras vezes esse perdido estava totalmente exposto a perigos de lobos e feras selvagens. Mas ele veio e encontrou esse perdido do jeito que ele estava, aonde ele estava, no tempo certo, no tempo oportuno da salvação. E ele veio e encontrou esse perdido. E ouvirão a voz de todo aquele que prega. Todo aquele que é ovelha de Cristo, ele vai ouvir a voz de Cristo na pregação do seu santo evangelho. Glória a Deus por isto. Mas, olha só, como que ouvirão? Ouvirão a tua voz. Olha que como grande eu sou, Ele é eterno e imutável. E olha como Ele é maravilhoso. E olha como há propósito em tudo. E olha como há ensinamento em tudo. Mesmo que aquelas pessoas daquela época não pudessem entender direito. Mas Ele também era o Deus do futuro, o Deus do passado,
e o Deus do presente. E olha só, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá: o Senhor teu Deus, olha, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, preste atenção aqui, como que ele vai agir, olha. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Esse sacrifiquemos aqui, tá? Prestar ofício, sacrificar, prestar culto, certo? Então ele nos encontrou a fim de nós prestarmos culto a ele, para a glória dele. E como que ele faz isso? Caminho de 3 dias. O caminho dos 3 dias entre o sacrifício e a morte de Cristo e a sua ressurreição gloriosa, que nos trouxe a salvação eterna, que vai nos levar, vai nos tirar deste cativeiro, deste lugar de escravidão, oprimido pelos poderosos do mundo, por aquele que exerce algum poder sobre a nossa vida, mesmo que não seja uma pessoa poderosa, ou circunstâncias que exerçam algum poder sobre a nossa vida. Ele vem e nos liberta de toda essa escravidão e nos conduz para a glória do seu nome. Caminho de 3 dias por Cristo, o sinal de Jonas. Veja aqui, ó, Lucas 11, 29, quando uma geração má pede um sinal. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Lucas 11, 29. Diz aqui: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Esta é geração perversa. Pede sinal. Olha só. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Então Deus levanta Moisés ali, para falar para Faraó: liberta o meu povo, para que me preste culto no deserto, caminho de 3 dias. Olha o sinal que eu estou te dando, Faraó. A minha mão vai pesar sobre os ímpios. A minha mão vai pesar sobre os opressores. Caminho de 3 dias. Nesse caminho de 3 dias, meu povo será liberto da escravidão. Meu povo me cultuará, me prestará culto. E os opressores terão esse sinal. Caminho de 3 dias. Esse caminho de 3 dias foi o tempo em que a geração de Noé, esse caminho de 3 dias, representa quase 100 anos. Não sabemos o tempo certo, mas quase 100 anos da pregação de Noé. Caminho de 3 dias, para salvar a família de Noé e pesar a mão sobre os ímpios. Esses 3 dias foi o tempo sobre o Sinédrio. Caminho de 3 dias. Esses 3 dias foi o tempo para pesar a mão sobre Herodes. Caminho de 3 dias. Sempre Deus deu seu aviso. Somente o sinal de Jonas para essa geração perversa. Mas para o meu povo, entenda, eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o teu Deus. O teu nome está escrito na palma da minha mão. Então, em caminho de 3 dias, eu tiro você deste cativeiro e levo você para o lugar deleitoso. Depois vem o verso 9. A sarça revela a onisciência do eu sou. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por forte mão. Ou seja, ele sabe que os poderosos da terra farão. E ele sabe como governar os poderosos da terra. Ele sabe como pesar a mão sobre os poderosos da terra. Ele diz aqui: eu sei que o faraó, olha só como que ele fala aqui, para a gente entender bem. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por forte mão. Deus sabe exatamente como agir em qualquer situação. Deus sabe agir de misericórdia. E Deus sabe agir com forte mão, quando precisa. Olha só, quero convidar os irmãos aqui, ó, Provérbios,
capítulo 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, o homem, ele pode estar totalmente soberbo, sentindo que existe algum poder, que ele exerce algum poder. Imagina o rei de uma grande nação. Ele pode estar totalmente prepotente, se sentindo um homem extremamente poderoso. E de fato, diante de outros homens, ele pode até ser mesmo. Ele pode até exercer muito poder. Talvez ele tenha poder de leis. Talvez ele tenha poder financeiro. Talvez ele tenha poder para fazer o que ele quiser. Seja um rei humano aí. Mas, diante de Deus, ele é como um ribeiro de águas, que Deus inclina ele para o lado que ele quer. Então, se Deus quiser inclinar o coração deste homem para favorecer um dos seus pequeninos, um do seu povo, o vermezinho de Jacó, esse é o poder de Deus, que transforma em nada as coisas que são e traz glória para aquelas que nada são. O Deus que confunde a sabedoria do mundo em loucura, como nós vemos em grandes filósofos que Deus fez isso. Então olha só, esse Deus que como ribeiros de águas, o coração do poderoso diante de Deus, é como um ribeiro de águas, que Deus inclina para um lado e para o outro. Este é o grande eu sou, o Deus poderoso e forte em poder, poderoso nas batalhas, o Deus todo-poderoso, mas que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus de Moisés e daquele povo que estava cativo ali. E é também o nosso Deus. E o nosso nome está escrito na palma das suas mãos. E ele tem um memorial diante dele com o nome de cada um de nós. Cada lágrima sua derramada. Quem fez o curso do Apocalipse aqui lembra. Cada lágrima sua derramada é apresentada a Deus por um anjo, numa taça de ouro. E aquela taça, Deus pega e joga e se torna flagelo sobre os ímpios que oprimiram o seu povo. Esse é o Deus que transforma a maldição em bênção, que cria um fato que não existe para beneficiar aqueles que confiam nele. Algo que ainda não existe, ele traz a existência. A palavra de Deus fala isso. Algo que ainda não existe, ele traz a existência para beneficiar aqueles que confiam nele. Nós não precisamos trocar Deus pelos deuses dos pagãos. Não, nós precisamos confiar nele, mesmo nos momentos de adversidade. Nós precisamos confiar que Deus sabe o que está fazendo. Sabe quanto tempo foi essa escravidão no Egito? 400 anos. Eles entraram no Egito uma família, que foi a família de José. Saíram de lá uma nação. Saíram de lá 1 milhão de pessoas que foram para conquistar a terra prometida. E por fim, irmãos, para nós já... antes do fim, mais um versículo, verso 20. A ação do grande eu sou pode parecer dura, mas há justiça e misericórdia. Justiça contra os maus e opressores e misericórdia para com o seu povo, assim como ele exerce a salvação final. Exatamente assim, justiça e misericórdia. Mas com nenhum Deus trata com injustiça. Verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Este sofrimento do meu povo, eu vou vingar. Por isso que a vingança não pertence a nós, ela pertence a Deus. E eu vou ferir esses egípcios com todos os meus prodígios que farei. Mas ao meu povo eu vou libertar. E agora, irmãos, para que a gente encerre essa série de 3 sermões, quero ler com você o verso 21 e 22. Eu darei mercê. Mercê é graça, é misericórdia, é favor. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. O grande eu sou vai dar mercê, ou seja, vai colocar no coração dos opressores, daqueles que escravizam, vai colocar favor para com aqueles que eles escravizavam e oprimiam. Olha só, olha como Deus age. Assim como ribeiros de água, é o coração do poderoso, que ele inclina para um lado e para o outro. Eu vou dar mercê a este povo no coração desses egípcios aí. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios,
E quando sairdes, não será de mãos vazias. Eu vou restituir vocês os 400 anos da opressão. Você simplesmente não sofreu à toa aqui e vai sair de mão vazia. Simplesmente não. Você vai ser restituído. Isso me lembra quando Paulo e Silas estavam presos. Engraçado que Paulo tinha o título de cidadão romano. E Silas é o mesmo Silvano, que também tinha o título de cidadão romano. E quando eles foram presos ali, aquelas pessoas que o prenderam não sabiam que eles tinham o título de cidadão romano. Eles simplesmente não poderiam ser presos sem um julgamento, sem serem condenados. Aí eles prenderam eles. Quando Deus envia aquele terremoto, todo mundo conhece a passagem, que eles estão ali nos troncos, meia-noite, cantando louvor a Deus. Presos, eles ficaram encurvados, assim, presos, a mão direita junto com o tornozelo direito, era assim a prisão que eles faziam, e a mão esquerda junto com o tornozelo esquerdo, nessa posição assim, ó, preso em ferrolhos. Meia-noite cantando louvores, ao contrário do rei Acás. Meia-noite cantando louvores. Deus envia aquele terremoto. O carcereiro se desespera, tenta se matar. Eles falam, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui, ninguém fugiu. O carcereiro pensou que eles tinham fugido. Ninguém fugiu, estamos todos aqui. Aí aqueles homens, aí ele pega e fala assim, aqueles homens falam, então vocês estão livres, podem ir embora. Paulo fala, não será assim. Paulo, ele quis ali uma restituição, um reconhecimento, um pedido de perdão para Silvano, para Silas, que estava com ele. E ele fala assim, não será assim, porque somos cidadãos romanos e vocês nos prenderam aqui sem um julgamento legal. E encheu aqueles homens de temor, porque aquilo sim era um crime perigoso de fazer com um cidadão romano, porque o Império Romano dominava o mundo inteiro e dava muitos privilégios aos cidadãos, justamente porque os outros povos eram todos oprimidos e escravizados. Então eles tinham que pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa contra um cidadão romano, porque a pena era gravíssima, gravíssima. Havia uma pena chamada pena de morte, para alguém que não era romano e matasse um cidadão romano. Comprovado esse crime, que alguém que não era romano, que matou um cidadão romano, eles amarravam essa pessoa no corpo do morto, com uma espécie de arame, braço com braço, tórax com tórax, rosto com rosto, perna com perna, amarrava ali. E enquanto aquele romano ia decompondo, o outro acabava sendo decompondo junto. E morrendo. Então eram leis gravíssimas, eram penas severíssimas para quem fizesse isso. Aqueles homens que prenderam, eles não iam passar pelo corpo de morte porque eles também eram romanos, mas eles seriam condenados, sem dúvida. E aí, então, Paulo exige pedido de desculpas e eles fazem isso. E eles pedem desculpas e mandam ele embora. Aqui Deus, ele está fazendo isso. Deus restitui. Não que Deus seja nosso devedor, não isso. Não isso. Mas a bondade dele, o amor de Deus, o cuidado dele para conosco. Ele restitui, ele falou assim, olha, vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Sabe o que significa isso? Todo o sofrimento que você passou não foi em vão. Não pense isso porque não é. Não são, porque eu estou vendo, eu vejo, eu intervenho, eu ouço, eu desço para ver, eu vou cuidar e você será recompensado. Você será recompensado, e é isso que ele diz. Darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias. E ele então comissiona de novo, do mesmo jeito que ele comissiona o Moisés, ele comissiona as mulheres aqui. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro. Foram as mulheres que fizeram esse serviço. E Deus manda as mulheres fazer isso. E o povo saiu de lá com uma verdadeira fortuna em ouro. Porque Deus comissionou aquelas mulheres, mas governou na situação, assim como ele fez com Moisés. E assim como ele faz com todos. Ele comissionou aquelas mulheres foram e falaram. Elas também deviam temer. Eu acho que elas temeram também. Mas elas confiaram. E foram e falaram. E Deus moveu o coração daquelas outras mulheres egípcias. E eles então saíram de lá com uma verdadeira fortuna. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. A nação foi construída com o pagamento do sofrimento dos 400 anos, que Deus
governou, comissionou as mulheres, e Deus governou naquela situação, moveu o coração dos egípcios para atenderem aquelas mulheres, e eles saíram de lá com uma verdadeira fortuna, e quando eles chegaram, depois de vencer todas as batalhas, muitos anos depois, eles se estabeleceram como nação na terra que Deus havia prometido para eles. O que nós vemos aqui? O ímpio trabalha para o bem-estar do que teme a Deus. Veja aqui, Provérbios 13, 22. Vamos ver o que diz aqui. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O ímpio trabalha para favorecer aqueles que confiam em Deus. Veja aqui Jó 27, 17. Jó 27, 17. Ele os acumulará, mas o justo... Vamos ler o 16 para ficar mais claro. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. E vamos ver também Eclesiastes 2, 26. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, irmãos, o ímpio trabalha para favorecer aquele que confia em Deus. Este será beneficiado de alguma maneira, mesmo que os nossos olhos não consigam identificar muitas vezes. Mas isso vai acontecer. Então eu quero terminar, amados irmãos, esse pequeno sermão, quer dizer, a conclusão, desses 3 sermãos. O fogo na sarça foi revelador a Moisés e o atraiu. Lá no verso 3, Moisés diz: quero ver de perto essa maravilha. Ele chama de maravilha. E este fogo revelou, além dele ser o fogo que arde e não consome, ele é revelador também. E ele revelou o grande eu sou, eterno e imutável, e o Todo-Poderoso que nos enviou Cristo. De fato, Deus é o grande eu sou. E eu sou o pequeno eu sei. E essa deve ser a postura da sua igreja. Eu sei que o Senhor é o eu sou. Eu sou o pequeno eu sei, que conhece o grande, poderoso, eterno e imutável eu sou. Amém. Quero convidar a amada igreja para, como resposta desse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 16.
Amém. Convido a amada congregação que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção estará encerrado este culto. Oremos. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque o Senhor comissiona pessoas para que outras pessoas ouçam a tua voz. E o Senhor governa sobre isso. Obrigado, Deus, por este caminho de 3 dias, que foi o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que nos trouxe redenção, libertação, nos trouxe paz, nos trouxe uma eternidade inteira de alegria, de alegrias intensas, de paz duradoura, verdadeira, concreta, efetiva, onde não mais haverá o mal, não mais haverá dor, não mais haverá tristezas, não mais haverá medos e inseguranças, não mais haverá preocupações, não mais haverá abandonos, não mais haverá, Deus, tanta depressão, tanta desistência, tanta frustrações, decepções. O Senhor é o grande eu sou, o eterno e imutável. Que as pessoas possam entender que não é só o eu serei, mas é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do passado. É o Deus do nosso presente, que tem o seu nome escrito, que tem o nosso nome escrito nas suas próprias mãos. E é o Deus do futuro, que governa todo o mundo, cuja palavra sustenta o universo. Te louvamos, Deus, porque o teu fogo arde e não consome, ele queima e não consome. Pecado será condenado, mas a vida de paz e de santidade será blindada e nunca mais haverá ali nenhum tipo de interferência do mal. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor de fato é o grande eu sou. Não há um nome que possa descrever tanta grandeza, não há um nome que os homens possam entender. Talvez exista no seu reino, mas nós, neste corpo pecaminoso, não há um nome que nós podemos entender tanta grandeza, e sabemos que ela vai muito além do que foi falado nesses 3 sermões. Despeça-nos em segurança, Deus. Livra-nos de todo mal. Permita que tenhamos um domingo de paz, de tranquilidade. Permita, Senhor, que possamos vencer essa semana. Dê-nos boas notícias, Deus. Nós precisamos de boas notícias. Dê-nos, Deus, motivos mais para louvarmos a Ti. Já temos vários e suficientes. Mas lhe pedimos porque nós necessitamos das Tuas bênçãos, Deus. Cuida de nós, Senhor, nós lhe pedimos. Se for da Tua graça, dê crescimento para a Tua igreja. Não só esta Tua igreja local aqui, mas em toda a igreja Tua fiel, em todo o mundo, que as pessoas possam reconhecer o grande eu sou, temê-lo e descansar no teu grande poder, no seu grande, eterno e imutável poder. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da tua graça, cura os enfermos que estão no nosso meio. Abençoe a nossa nação, Senhor, que os governantes possam ser abençoados com a tua graça e trazerem leis mais justas, porque eles, como ribeiros de águas, o coração deles, o Senhor inclina para o lado que o Senhor quiser, e nós confiamos no Senhor. Também lhe pedimos, traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém. Encerrado, irmãos. Os irmãos podem sentar-se um minutinho só, por favor.